Eu gostava que vocês abrissem as vossas Bíblias em Jó, no capítulo 1. Eu não vou tomar muito tempo. Eu queria falar um bocadinho sobre finanças convosco, não muito tempo, porque eu creio que Jesus é o Senhor, Jesus é a fonte da igreja, é a fonte da sua vida. Aquilo que me compete não é convencê-lo a dar. Lá está, eu não hipnotizo ninguém. Nem preciso de convencer ninguém. Limito-me a mostrar-vos a palavra de Deus, palavra única, verdadeira e que transforma vidas totalmente. O meu propósito com esta pequena palavra que vamos ler é mostrar-vos que há muita coisa que Deus permite na nossa vida com um só propósito. O propósito de nos dar mais. Há muita gente que está a utilizar a frase crise é tempo de oportunidades, não é? É verdade. E é mesmo. Mas hoje em dia já está tão banalizado dizer isto que parece que já se diz isto como um chavão. Não é? Crise? Isso é a transferência de riquezas do mundo para nós. Está certo. Está certo. Porque neste tempo de dificuldade, neste tempo de crise, neste tempo em que estão empresas a encerrar, estão a despedir pessoas, há pessoas nesta sala que estão a ser enquadradas nas empresas. Nós temos um caso, posso dizer, João? O João Santos, ele é auxiliar de enfermagem, assim, não é, João? Na maternidade Alfredo da Costa. E vão encerrar a maternidade Alfredo da Costa. E ele viu que ia perder o emprego. E nós orámos e decretámos que ele não só não ia perder o emprego, como Deus ainda ia fazer o melhor por ele. E sabe uma coisa? Vai ser integrado nos quadros do Centro Hospitalar de Lisboa. Ele é contratado há uns 10 ou 11 ou 12 anos. 12 anos. 12, não é? 12 anos. E agora parece que vai tudo implodir. Deus vem e resolve-lhe a situação. Com retroativos desde março. Isto é... Veja só, o meu Deus ainda é maior do que aquilo que eu pensava. A bênção ainda é maior do que aquilo que eu já sabia, já viu? Diga lá se Deus não é bom. Não é? E quando nós dizemos a verdade, e quando nós assumimos a nossa posição, Deus sempre nos abençoa também. Há mais uma pessoa nesta sala que também foi enquadrada nos quadros da empresa. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus sabe qual é a intenção do coração dele. E sabe o que é que eu lhe quero dizer assim? É que quando nós confiamos em Deus, quando nós não queremos depender de nada mais para além do que Deus, Deus sempre nos abre todos os caminhos. Todos os caminhos, eu posso vos garantir. Não é a palavra minha, é a palavra de Deus. Ele sempre abre um caminho onde ele não existe. Jó era o homem mais rico do Oriente. Tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. E os filhos faziam festas todos os dias. 7 dias da semana, 7 filhos, devia de ser lindo. Devia de ser fazer banquete até às tantas, dormir o dia todo e ir para o banquete no dia a seguir. E então aquilo era em casa de cada filho diferente. E quando chegava ao fim da semana, Jó ia a correr, orar e pedir ao Senhor: tem misericórdia dos meus filhos, porque certamente, se calhar beberam demais e pecaram contra ti. Senhor, perdoa-os, porque eu não os quero perder, são os meus filhos. Qual é o pai que não pensa assim? Diga-me lá você, ou mãe. Tu não és pai ainda, Lucas. Qual é o pai, não é? Qual é a mãe que não pensa assim? Deus livre os meus filhos, Deus guarda a minha família. E ele tinha tudo. A Bíblia até descreve qual era a riqueza dele. Ovelhas, camelos, empregados, campos, riqueza. Ele era muito rico. E um grande segredo nisto tudo que nós podemos encontrar é que Jó tinha 3 pormenores que faziam dele digno de ser abençoado por Deus. Primeiro, era íntegro. Segundo, era temente a Deus. E terceiro, ele era reto. Apartava-se do mal. Isto é tão importante.
Sabe porquê? Porque na empresa onde nós trabalhamos, vamos ter muitas oportunidades de seguir o caminho paralelo. Eu já falei isto tantas vezes a tantas pessoas. Seguir a via mais fácil, o lucro fácil, não é? Aquela situação, contorna-se e pronto, não é? Mas quando nós somos retos, somos íntegros, tementes a Deus, mesmo que o homem nos venha dizer logo à primeira instância, ou a cabeça nos diz, vais perder o emprego, se vais ser íntegro, se vais ser reto, vais perder o emprego. Mas Deus, quando estende a sua mão, Ele sempre nos protege, nos guarda e nos honra. Deus honrava este homem. E sabe o que aconteceu? Se calhar Deus olhou para ele e viu a integridade e pensou, ele merece mais. E Deus fez uma coisa com Jó que faz comigo e consigo, que é gabar-nos. Não é? Qual é a mãe e qual é o pai que não gaba sempre os seus filhos? Não é? Eles até podem... havia aquela história da cigana cujos filhos tinham piolhos, não é? E ela, como não tinha mais nada o que dizer, dizia, é os que têm mais piolhos em toda a escola. Tinham que ser os mais qualquer coisa, não é? Deus faz não exatamente a mesma coisa, mas faz o mesmo connosco. Ele é o mais fiel que eu já vi. Ele é o que canta melhor. Ele é o que toca melhor. Ele é o que prega melhor. Ele é o mais íntegro. E Deus, quando afirma isto, Ele afirma à frente de todo o universo. Inclusive à frente de Satanás. A Bíblia diz, e nós podemos ver, veja aí, versículo 6, do capítulo 1 de Jó. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, não é? Entre eles. Eu na sexta-feira disse isto e eu vou voltar a dizer. Prepare-se para o que eu vou dizer. Mas quando nós nos ajoelhamos para orar, há sempre mais uma pessoa que se ajoelha ao nosso lado também. E esta. Ou ajoelhar, ou ficar de pé, ou sentar, ou deitar, ou fazer o pino, conforme você ora. Quando nós vamos orar, e essa pessoa sabe que vamos orar, ele também dá um passo e põe-se ao nosso lado. Sabe quem é? Satanás. Sabe para quê? Porque você começa a orar e dizer ao Senhor, eu preciso da tua ajuda. Sabes que eu sou íntegro. E ele está ao lado. Íntegro? Tu acreditas nisto? Eu não dizer que é íntegro. Porque ele é o nosso acusador. E o que é que diz aqui? Diz que ele foi juntamente com os filhos de Deus à presença de Deus. Por isso nós também temos alguém ao lado de Deus. O nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo. Que é capaz de dizer, está calado, quem é que tu pensas que tu és? Tu foste o primeiro a pecar. Psst. Ele é o nosso advogado. Mas ele pecou, mas eu já o santifiquei. Mas ele mente, e eu já o perdoei. Mas ele falhou, e todos falhamos, e tu foste o primeiro. E é até o diabo perder os argumentos. Porque Jesus tem mais argumentos que todo o universo. Agora, como é que nós entramos isto dentro das finanças? É que por vezes nós pensamos que não somos dignos. Eu não sou digno de ter muita bênção. Eu já fico satisfeito se tiver um bocadinho, uma côdea de pão e um bocadinho de água. E as minhas continhas pagas. Mas Deus tem muito mais para si. E o que eu hoje gostava de injetar em vocês, nestes breves minutos, é sermos íntegros, retos, tementes a Deus. Em tudo. Mesmo que à partida parece que vamos ser prejudicados pela nossa retidão, pela nossa integridade. Deus nunca nos prejudica. E depois prepare-se para ser testado.
Jó foi testado. Não vale a pena entrar nos pormenores do que aconteceu com Jó. Mas eu digo-vos uma coisa, ele estava às portas da morte. A mulher dizia, amaldiçoa o dia em que nasceste e morre. E os amigos diziam-lhe, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó disse uma coisa que certamente pode mudar a sua vida. Eu não sei se vou conseguir encontrar, mas eu conheço o versículo de cor. Mas eu vou-lhe dizer o que Jó disse. E Deus queira que você tenha sempre a sua força, tenha sempre o momento certo para o dizer, que é, ainda que Ele me mate, nele confiarei. Bendito seja o nome do Senhor. Jó quê? 13:15. Vamos abrir? Para vocês verem que eu não estou a inventar. Ainda ontem uma pessoa me dizia isto. Repare bem. Ainda que Ele me mate, nele esperarei, e os meus caminhos defenderei diante dele. Bendito seja o nome do Senhor. Seja íntegro. O que quer dizer ser íntegro? Dizer a verdade e somente a verdade. Seja reto. Não ponha a mão onde não deve. Às vezes, desculpe eu dizer isto, mas é nos pequenos pormenores é que o diabo entra na nossa vida. Trabalhamos num escritório e temos o hábito de trazer agrafos, clipes, elásticos para casa. Não o faça. Sem ter autorização. E o silêncio agora teve mesmo a calhar, Jorge. Não o faça. Sério. Sem ter autorização. Posso levar, não se importa que leve um bocadinho. Faça isso. Seja íntegro. Até ao fim. Íntegro. E por fim, temente a Deus. E dentro do temente a Deus entra a fidelidade com as nossas ofertas, com o nosso dízimo. Porquê que tanto falamos de dízimo na igreja? Porque a Bíblia diz em Malaquias 3:10 que é a forma de a igreja ter sustento. O dízimo não é uma invenção do homem. Sabe o que é uma invenção do homem? É o trízimo. Trízimo, é verdade. No Brasil isto está a ser praticado. É 10% pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Deus é um Deus que dá-nos tudo. Creiam no que eu vos estou a ensinar nesta manhã agora. Presta atenção. Deus dá-nos tudo. Ele só nos pede uma parte em cada 10, ou 10 partes em cada 100, 100 partes em cada 1000. Você sabe que Deus fez isso com o Jardim do Éden, deu um Jardim do Éden. Deus deu um jardim ao homem do tamanho do Médio Oriente. Você entende isto? E disse ao homem, tu podes comer de tudo o que há neste jardim, de todo o fruto, menos daquela árvore, pois foi a árvore que o homem desejou. Você entende? A árvore da ciência do bem e do mal era o dízimo de Deus. E o homem falhou. O homem hoje em dia não é próspero porque falha com os princípios básicos com Deus. É por isso que nós falamos de dízimo na igreja. Dízimo é eu trazer a bênção de Deus à minha vida. Quando eu dou a minha oferta, é eu estar a querer dizer, não, agora é a minha vez de abençoar a tua igreja. Mas quando eu dou o meu dízimo, quando eu devolvo o meu dízimo ao Senhor, eu estou a pedir ao Senhor, põe a tua bênção na minha vida. E sabe porquê que eu estou a falar hoje de dízimo? Porque já passou a fase de receber os ordenados, para você perceber que eu não estou aqui a fazer jogo. Eu estou-lhe a ensinar no momento certo, para você ir maturando a ideia. E que se há alguém que ainda não é fiel com o seu dízimo, eu oro para que o Senhor ponha isso no seu coração. Sabe porquê? Porque o dízimo não é uma coisa que se imponha e que nunca ninguém imponha nada a si. E se não vier cá de dentro, nunca vai funcionar. Se não houver vontade de, nem que seja experimentar uma vez, deixa-me cá ver se isto funciona. E depois ser fiel
Não porque funciona, mas porque o amamos. Sabe que essa é a grande diferença? Nós não temos que ser dizimistas com medo de não ter a bênção. Nem temos que ser dizimistas como alguns infelizmente pregavam. Lembras-te disso? Quem não é dizimista vai parar ao inferno. Isso é tudo mentira. Nem pense que Deus vai deixar de gostar de si por você não ser dizimista. Eu não vou deixar de gostar de si, até porque eu não sei quem é e quem não é. Nem me compete saber. A mim só me compete ensinar. Amém. Mostrar a palavra de Deus e dizer-lhe assim que eu o amo, quer você seja ofertante, dizimista ou não. Amém. Vocês entendem o que eu estou a dizer nesta manhã? Mas uma coisa também vos posso garantir. Que se nós amamos a Deus e formos fiéis com o nosso dízimo porque o amamos, tudo o resto vem por acréscimo à nossa vida. E eu sou a prova viva disso. Eu posso vos garantir. Já passei uma fase muito má na minha vida. Eu estive 9 meses desempregado, sem receber subsídio de desemprego, sem nada. E todo o dinheirinho que me davam, eu ia juntando num envelope e ao final do mês eu dava o dízimo. E ao final de 9 meses o Senhor deu-me um emprego. E tem vindo sempre a melhorar, graças a Deus. A minha vida hoje está outra vez na bênção. Porque a minha casa é fiel. E digo-vos uma coisa. Eu não precisei de ameaçar ninguém. Ou dás o dízimo! Não. Eu deixei que fosse o Espírito Santo de Deus a tocar no coração. E quando o Espírito Santo de Deus toca no coração, eu digo-vos, é por amor a Deus. Não é por desejar bênção, é por amor a Deus. Amém? Amém, igreja? Sabia que é por isso que nós falamos de oferta? É para você ter a oportunidade de demonstrar a Ele que o ama. Porquê? Com a minha oferta, sim, porque nós somos egoístas, o ser humano. E a coisa que mais nos custa dar é dinheiro. Damos beijinhos e os bons dias a toda a gente. É grátis. Mas quando nós damos do que é nosso... Havia uma irmã há muitos anos atrás que quando dava a mão não abria. Entrava no cesto e ficava assim. Ela bem queria, mas aquilo... Amém? Então pronto. Vamos preparar a nossa oferta. Aquilo que o Senhor puser no seu coração. No nome de Jesus.